Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade. Seja bem-vindo ao nosso canal. A você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estivesse se inscrevendo, estivesse aí compartilhando as nossas mensagens para o seu grupo, para famílias, para amigos, para que vidas sejam alcançadas pelo poder do nosso Deus. Também convido você a estar clicando nesse sininho ou acionando esse sininho para que toda vez que eu postar sair um novo vídeo, você recebesse essa nova notificação. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te fortalecer. Quero estar trazendo para você nessa oportunidade, no momento que você ouvir essa palavra, quero estar falando sobre 6 inimigos da oração. É importante nós entendermos isso. Muitas vezes nós vamos orar, vamos dobrar o joelho, mas quando nós tomamos essa posição, seja de dobrar o joelho, de não dobrar o joelho, na posição que nós decidimos orarmos, falarmos com Deus, imediatamente as potestades se levantam, o inimigo libera uma potestade para que tenta nos desanimar, nos afastar do nosso objetivo. Eu queria estar falando para você sobre esses 6 inimigos. Sei que se nós meditarmos, nós buscarmos com mais profundidade no assunto, nós vamos encontrar vários e vários. Então eu quero falar sobre esses 6 que eu considero muito importantes. Quando nós desejamos orar, e eles se levantam contra nossas vidas. Quero estar meditando, deixando um texto para a sua meditação, o texto de Romanos capítulo 12, o versículo 12, em que Paulo nos diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Olha os conselhos que Paulo ele dá nesse versículo. Primeiro, nos alegrar na esperança. Se o inimigo sabe que se nós vamos dobrar o joelho, é porque existe uma esperança ela se reacendeu em nossos corações. Paciente na tribulação. Ninguém suporta, irmãos, às vezes uma tribulação. É difícil você ser atribulado. E quando você dobra o joelho, o inimigo sabe que você vai ser paciente, vencer essa tribulação e perseverar na oração. Então ele dá aqui 3 conselhos importantes para nossas vidas nesse pequeno versículo de Romanos capítulo 12, versículo 12. Sabemos o quanto, irmãos, é difícil nós perseverarmos às vezes na oração, perseverarmos muitas vezes em um objetivo, porque às vezes bate o cansaço. A Bíblia fala, irmão, do livro de Salmos, o salmista fala que o nosso Deus, ele não tosqueneja. E nós sabemos o quanto o inimigo ele procura fazer nós desanimarmos, nós nos afastarmos desse objetivo de oração. Então, esses 6 inimigos eu quero passar para você. O primeiro inimigo em que nós aprendemos nessa palavra é o inimigo chamado cansaço, que nos diz o seguinte: como é paralisante o cansaço que o impede de perseverar na oração. Mas é justamente na oração que você supera esse estranho cansaço, pois a Bíblia diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, versículo 29 ao versículo 31. Entregue-se à oração e você encontrará o descanso verdadeiro. Então, o primeiro inimigo da oração é o cansaço. E geralmente, irmãos, as pessoas elas chegam do trabalho, às vezes cansadas, de um dia fatigado, cheio de fadiga. Às vezes, aquele trabalho que lhe trouxe um peso emocional. E a pessoa à noite ela vai dobrar o joelho,
vezes ela não consegue falar com Deus. Ela não consegue formular as palavras de tão cansado que a pessoa está. Já passei por exemplos como esse na minha vida. E muitas vezes, no cansaço da minha vida, do meu ministério, do dia a dia, situações acontecendo, um cansaço emocional, um cansaço espiritual, em que você dobra o joelho e de repente a sua mente começa a vagar, ela começa a ir para longe, você não consegue formar palavras. Então é isso que o nosso Deus fala, Ele dá força ao cansado. Subirão como águias, com asas. Então Deus nos dá força. É nós buscarmos nesse Deus maravilhoso. Só o primeiro inimigo em que precisamos vencer é esse cansaço. Que às vezes isso é algo assim comum na vida de todo ser humano. É algo comum. As pessoas que trabalham, que têm seu dia a dia, às vezes até nas suas igrejas, encontram esse cansaço tanto físico como emocional e geralmente espiritual, como eu acabei de dizer, dar um exemplo de minha vida. Então esse é o primeiro cansaço em que acontece às vezes nas nossas vidas. Mas o Senhor, Ele renova as suas forças, Ele renova as nossas forças. E por isso que isso aqui o salmista fala, eu, porém, invocarei a Deus, o Senhor. Temos que buscar esse Deus maravilhoso. Então, o segundo inimigo em que encontramos na oração, em que se levanta contra a oração, é o inimigo chamado distração, irmãos. Já notou que às vezes você começa a orar e às vezes até acontecer algumas coisas em volta de você. Isso geralmente acontece em qualquer ambiente, irmãos. E muitas vezes até quando nós estamos sós, em que nós vamos para os nossos aposentos, ali onde nós temos ali aquele lugarzinho onde nós oramos ao Senhor, mas de repente parece que as coisas começam a se levantar, começa a dar alguma coisa, tirar nossa atenção, acontecer alguns tipos de coisas que não costumam acontecer. Então, o segundo ponto é essa distração. Você não consegue se concentrar. Por mais que nós desejamos, a gente não consegue se concentrar. Irmãos, eu sempre falo, a gente não consegue entender como o inimigo ele tem esse poder persuasivo para poder nos distrair, tirar nossa atenção, às vezes nos influenciar, irmãos, com algumas coisas. Às vezes eu falo, eu não consigo assim identificar como ele consegue fazer isso. Mas ele faz isso muitas vezes em nossas vidas. Ele consegue nos distrair, irmãos. Tirar nossa atenção do nosso foco. Então a gente não consegue se concentrar. Outros pensamentos vêm à mente quando você quer orar. Já parou a pensar nisso? Que a gente dobra o joelho, irmãos, e às vezes a gente está com o objetivo de falar com o Senhor, mas começa a vir outros pensamentos em nossa mente. E às vezes a nossa oração ela se torna assim uma oração tão metódica, tão mecânica, porque ela já é aquela oração cotidiana, aquela oração diária que eu faço. Eu já sei o que eu vou falar, o que eu vou pedir, o que eu vou adorar, então se torna uma oração assim até mecânica. E você continua orando, mas você está até distraído, te vindo as palavras saem pela sua boca, mas a sua mente está pensando às vezes em outra coisa. Uma distração fora do comum. Você já parou para pensar? Já passou por uma situação como essa? Então, durante a oração, de repente, você percebe que seus pensamentos estão bem longe. Uma coisa incrível, irmãos. A gente está orando e, de repente, a sua mente, ela vagou pelo mundo. E, às vezes, pelo mundo de problemas. E você não está compartilhando aqueles problemas que vêm na tua mente com Deus.
Você está falando uma coisa com Deus, mas sua mente está vagando por outros lugares. Então, essas são as armas do inimigo que você derrota orando em voz alta. Quando sua mente começar, irmãos, a vagar, quando sua mente começar, irmãos, ela viajar, irmãos, assim, fora de você, você está com a mente longe, você está orando, está falando palavras, mas a sua mente está longe, então você precisa orar em voz alta, que aí você vai se concentrar naquilo que você está falando com Deus. Davi diz no Salmo 55, versículo 16 e versículo 17, eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá a minha voz. Ore com voz forte e audível, e as distrações não terão poder sobre você. Davi nos dá, irmãos, uma diretriz de manhã, de tarde, ao meio-dia. Ele ia falar com o Senhor, ele ia fazer as queixas, ia se lamentar, mas em voz alta, porque Davi era um homem que ele era muito perseguido, assim como nós somos perseguidos hoje. Então, esse homem ele nos dá uma diretriz de como nós devemos falar com Deus em voz alta, com essa voz audível, em que você fecha o teu... Por isso que ali o Evangelho de Mateus capítulo 6, ele fala para nós falarmos com o nosso Deus em secreto. Nós fecharmos a porta e falar com Ele em secreto. E Ele, secretamente, Ele vai nos responder. Então, irmãos, falar em secreto é falar em secreto. É você entrar, fechar a porta do teu quarto ou o lugar onde você tiver liberdade para falar com Deus. Porque Deus não escolhe lugar, nós é que escolhemos o lugar para falar com Deus. Deus não escolhe lugar para falar conosco. No momento em que Mateus 27 rasgou aquele véu, irmãos, naquele momento nós temos livre acesso até o trono do Senhor. Independente do lugar que eu esteja, a minha vida é consagrada, tenho convicção de que Deus ele me ouve. Então onde eu estiver eu falo com Deus, ele me ouve. Então você entra e fala com Deus. Onde você estiver no momento em que você puder falar palavras audíveis, para que Deus possa, não que Deus possa ouvir, que Deus não é surdo, mas para que o inimigo possa ouvir e não tirar a tua atenção daquilo que você deseja. Então Davi nos dá essa orientação, essa diretriz de como você deve falar com esse Deus maravilhoso. Então, o primeiro inimigo, cansaço. Segundo, distração. Terceiro, inquietação interior. Olha, irmãos, essa aqui, ela é tremenda. Esse terceiro inimigo, essa inquietação interior. Uma inquietação inexplicável. Nós não podemos entender como vem às vezes. E às vezes nos faz uma pergunta. Uma inquietação inexplicável tomou conta de você? Justamente dessa inquietação é que você pode se livrar quando ora. É justamente dessa inquietação que às vezes nos vem sobre nossas vidas, em que nós não sabemos, irmãos, se é uma ansiedade, se é algo que está nos dominando. Então é quando eu oro a Deus, é para se livrar disso, dessa inquietação interior. Então, seja qual for a causa, pecado, nervosismo ou incredulidade, a Bíblia diz: confie os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Os Salmos de número 55, versículo 22, ele fala: e mais, porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei. Ele é meu auxílio e meu Deus. Salmos 42, versículo 11. Somente na oração, irmãos. Somente na oração você receberá ajuda para se libertar da inquietação de seu coração. É somente quando você dobrar o joelho, buscar esse Deus, irmãos, com intensidade, com sinceridade, com perseverança,
é que você vai vencer essa inquietação interior. Aquilo que te inquieta. O que o salmista Davi, no Salmo 42, ele repete depois no outros salmos a mesma palavra. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Uma alma inquieta, uma alma perturbada, uma alma inquieta. Por isso que a palavra de Deus em João 14 nos dá um conselho muito grande. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas. Então não se turbe o vosso coração. Um coração turbado é um coração preocupado de uma forma excessiva. É um coração inquieto, que não consegue ouvir a palavra do Senhor, não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso que Davi ele fala isso nesses salmos. Ele fala no Salmo de número 55, versículo 2, em que ele diz: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado, no Salmo 55, versículo 22, e fala no Salmo 42, versículo 11, porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, o terceiro inimigo da oração é essa inquietação interior, que às vezes você dobra o joelho, mas está inquieto. Você não consegue se concentrar naquilo que você deseja. A tua alma está perturbada. Então confia no Senhor. Confia no Senhor. Quando eu falo que eu sou apaixonado pela Bíblia, porque ela me dá, além dela me exortar para ser um homem melhor, ela me dá palavras de confiança. Quando você olha uma palavra dessa, você vai lá no Salmo 37, versículo 5, em que o salmista também lhe diz aquela palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmão, se fugiu do nosso domínio, se fugiu do nosso controle, eu não tenho como fazer mais nada. Não adianta eu ficar inquieto, não adianta eu ficar perturbado. Por isso que Davi nos dá esse conselho, essa orientação. Aí você tem que fazer o quê? Entregar nas mãos do nosso Senhor, confiar nesse Deus e esperar em Deus, que você ainda o louvará, nós ainda o louvaremos. Então o quarto inimigo da oração é a pressa. Por que muitas pessoas não alcançam muitas vezes seu objetivo em oração? Por causa da pressa. A arma que Satanás provavelmente usa mais, a arma que Satanás usa com mais sucesso contra os que querem orar é a pressa. Parece que não. Talvez você fale assim: mas pastor, eu levanto atrasado para o trabalho, eu tenho coisas a fazer, eu tenho filhos para cuidar, alimento para o marido, cuidar da esposa e tudo. Mas muitas vezes, irmãos, preste atenção nisso, muitas vezes a pressa, essa pressa, ela não é de Deus e essa pressa, ela não é de você. É uma arma que o inimigo está usando para poder te tirar a atenção, te tirar do controle, para você não conquistar o teu objetivo e não ter a tua vida de oração. O que diz a Escritura em Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, parte A. Não te apresses em deixar a presença dele. Não devemos ter pressa em deixar a presença do Senhor. Qual é a causa de sua pressa? Já parou pensar nisso? Qual é a causa da sua pressa? A montanha de trabalho que espera por você, seu trabalho parece não ter fim, mas é justamente na oração que você recebe condições para fazer seu trabalho bem feito e com rapidez. Olha que coisa importante, que nos faz aqui duas perguntas. Qual é a causa da sua pressa? A montanha de trabalho que você espera, a montanha de trabalho que espera por você, melhor dizendo. Você dobra o joelho e fala: nossa, às vezes nem dobra o joelho, fala: eu tenho tanta coisa para fazer, e faz aquela oração rápida, rotineira, mecânica. E seu trabalho parece não ter fim, mas é justamente isso, irmãos. Mas é justamente na oração que você recebe condições para fazer seu trabalho bem feito e com rapidez. Quanto mais tempo você ora, mais trabalha. Sei muito bem que isso contraria a nossa lógica, mas milhares de experiências
confirmam essa receita. E a Bíblia diz em Isaías 55, versículo 2 e 3, parte A, que diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. E inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Através da oração constante, suas tarefas diárias serão supridas pelas fontes divinas de força. Admirado, você reconhecerá que o tempo que passou em oração fervorosa foi a melhor maneira de usar seu tempo, e a terrível arma da pressa terá perdido seu poder destrutivo sobre você. Então a pressa é uma arma que o inimigo usa para não deixar você alcançar, para não deixar você estar diante do Senhor com mais tempo, mais perseverança. Você olha para a Bíblia, você vê quantos homens, quantas mulheres conquistaram esses objetivos ali nos pés do Senhor, no altar do Senhor, com perseverança. Exemplo daquela mulher que importunou aquele juiz iníquo. Enquanto ele não atendeu aquela mulher, ela não deixou. Às vezes nós não conseguimos alguma coisa, irmão, por causa disso. O inimigo sabe disso. A própria Bíblia fala: batei, batei e abre-se-vos-á. Batei, batei. Não é bater, não. Batei, batei e abre-se-vos-á. É insistir. É você perseverar naquilo que você deseja. E perseverar, por isso que o versículo nós lemos, Romanos capítulo 12, versículo 12, perseverar, esperança em oração. É preciso perseverar para você ter esperança e continuar em oração para conquistar seu objetivo. Então, o quarto inimigo que fala aqui é a pressa. E o inimigo sabe disso. E o quinto que ele nos fala, que nos ensina, é o desânimo, meus queridos irmãos. Um grande perigo. O desânimo. O desânimo é uma arma que neutraliza muitas pessoas que oram. Desânimo é começar e parar. Desanimar é não olhar para longe o suficiente. A Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus. Esse olhar para cima, para Jesus, é desviar o olhar das coisas visíveis ao nosso redor. É voltá-lo para Jesus. Entendeu, meu querido irmão, minha querida irmã? Você olhar firmemente para Jesus é você não olhar para as coisas em volta. Você não vai desanimar. Então é você voltar-se para Ele orando. Você está desanimado por causa de sua fraqueza espiritual, desanimado por seus fracassos, desanimado pela dureza de coração das pessoas, desanimado pelas tristes circunstâncias em que vive. Paulo exclama em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, que em tudo ficamos perplexos, porém não desanimados. Por quê, meus queridos irmãos? Porque Paulo, irmãos, ele era um homem de oração. Isaías conclama ainda no seu livro, na sua palavra: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Isaías 35, versículo 3 e 4. Existe apenas, irmãos, um meio de nos livrarmos do desânimo e do desalento em nosso coração, que é através da oração. Então nós vemos que a Bíblia nos dá respaldos, orientações, dicas, caminhos, veredas justas para nós vencermos, irmãos, esses inimigos da oração. E esse desânimo, ele vem pela pessoa que ela não persevera. Ela acaba desistindo. Ela vai desanimando seus objetivos. Pode ver que vem o quê? Cansaço, distração, inquietação interior, pressa e desânimo. Nós vemos como o inimigo ele vai desenvolvendo, irmãos, uma cadeia de
coisas para poder nos afastar do nosso principal objetivo. Então, irmãos, enquanto eu estou falando essas palavras, entenda bem uma coisa. Enquanto eu estou falando essa palavra, parece que poderes das trevas tentam impedir de dizer as coisas como elas são. A gente sente isso numa palavra dessa, que o inimigo sabe que pessoas vão ser abençoadas, que você vai ser abençoado, que você vai ser renovada, que os seus olhos vão ser abertos por algumas situações que você está enfrentando, que você não está entendendo. Então o inimigo ele tenta nos fazer parar de falar aquilo que vem do coração de Deus. Então, enquanto eu pronuncio essas palavras, parece que o poder das trevas tenta me impedir de dizer que as coisas não são como elas são. Sei que Satanás faz todo o possível para deixar você tão desanimado, a ponto de não conseguir crer que a oração, de fato, lhe abre as fontes divinas. Mas em nome de Jesus, esses poderes estão derrotados. Suplico a você que está desanimado, ore. Faça hoje um novo começo. Diga em voz alta: eu escolho a vontade de Deus e em nome de Jesus rejeito a vontade de Satanás. A vontade de Deus é que você ore. A vontade de Satanás é que você se cale, que você não ore, que você não persevere. Então a vontade de Deus é que você ore, é que você se comunique com Ele. Então o sexto e último inimigo da oração é a preguiça. A preguiça é uma arma traiçoeira que Satanás usa contra aqueles que desejam se tornar pessoas de oração. É a arma da carne, a sensação de impotência. Você se ajoelha, quer orar, mas não consegue dizer uma única palavra. Tudo parece muito difícil. A carne não consegue orar. Como você consegue se livrar dessa incapacidade e dessa preguiça? A resposta é: ore com a Bíblia. Leia em voz alta as promessas que falam da oração. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abro-se-vos-á. Batei e abro-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Diga simplesmente a Deus: Senhor, não consigo pedir, mas tu diz na tua palavra que eu devo pedir. Pedi com perseverança. Exponha a Ele toda a sua miséria. Não fique calado. Não fique calada, minha amada irmã. Enquanto você fala com Ele, Ele lê sua palavra. De repente, perceberá a faísca da oração acendendo seu coração, fazendo desaparecer sua preguiça, a sua indolência e suas orações alcançando o trono da graça de Deus. Persevere, meu querido irmão, minha querida irmã. Não desfaleça. Vença o cansaço, vença a distração, vença a inquietação interior, vença essa pressa que tem talvez todos os dias no seu coração, vença o desânimo e vença essa preguiça. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e te dê a vitória sobre a sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, te agradeço, Pai, por essa palavra maravilhosa, essa palavra rica no meu coração, para o coração dos ouvintes agora, meu Deus, que talvez estavam enfrentando algum tipo de dificuldade nas suas orações e não sabiam, meu Deus, identificar o inimigo. Mas Tu nos deste a graça, meu Deus, desses 6 inimigos, ó Deus eterno, que tem nos afrontado, nos confrontado e nos levado a desanimar nossas orações. Eu quero pedir agora, abra a mente agora dos teus servos, das tuas servas, deles inteligências espirituais, ó Deus eterno, sabedoria, discernimento, meu Deus eterno, para, meu Deus, poderem ver, identificar, ó Deus eterno, onde está a sua fraqueza, a sua falência espiritual. Se vem de um desses 6 inimigos e deles autoridade para repreender, meu Deus, e buscar a tua face e alcançar a vitória em suas vidas. Eu oro, eu os abençoo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e te fortaleça, meu amado irmão, minha amada irmã, a cada dia, em nome de Jesus.